Boa tarde. Meu nome é Cláudio Quaglia, eu sou responsável pela área de inovação da Sompo Seguros. Nós trouxemos aqui um conteúdo em que nós compartilharemos com vocês um pouquinho de como nós enxergamos a inovação lá na Sompo Seguros. Mas antes, eu trouxe um pouquinho da nossa marca para que vocês, para quem ainda não teve a oportunidade de nos conhecer, saiba quem somos. Sompo é uma seguradora japonesa que atua no Brasil desde 2016. Ela surgiu da fusão entre a Yasuda e a Marítima. No mundo, nós atuamos em mais de 30 países. É importante que nós somos a 15ª maior companhia seguradora do mundo em seguros não vida. Temos mais de 130 anos de tradição. E nós, em termos de inovação, nós temos laboratórios digitais espalhados pelo mundo. E nós, inclusive, o nosso pessoal de Silicon Valley, nosso CEO, do Laboratório Digital de Silicon Valley, que Hata-san está nos dando a honra da presença aqui, assim como Jason Green, que é uma referência para mim e para a Sompo em termos de inovação. Nós temos também laboratório digital em Tel Aviv e em Tóquio, na nossa matriz. Bom, em 2017, eu saí da área de produtos e eu tive a missão de começar a pensar na estratégia de inovação da Sompo Seguros. Obviamente, nós não poderíamos simplesmente replicar o modelo que nós vimos em Silicon Valley, por uma série de questões, em termos de cultura, de estratégia, enfim. Mas eu consegui, ali a gente tem algumas fotografias da experiência que nós tivemos na IDO, com o pessoal da Plug and Play, dentro de Stanford também. Então, foi uma oportunidade que eu tive de começar a transformação do meu mindset para que eu pudesse voltar para a companhia e iniciar esse processo de culturalização envolvendo pessoas. No Brasil também, nós temos evoluído nos ramos que nós atuamos. A área de inovação na Sompo Seguros no Brasil, ela é conduzida por mim e pelo Lucas Pitiliani. Só que por trás dessa estrutura, nós temos os nossos agentes de inovação. Esses caras, eles são 24 pessoas que são selecionadas com critérios justamente de modo que nós consigamos trazer perfis que estejam em linha com as necessidades que nós temos. Enfim, nós separamos essas 24 pessoas em 4 squads e esses caras, depois de passarem por um treinamento de design, de metodologias ágeis, inclusive de transformação de mindset, envolvendo projetos colaborativos, treinamento de empatia, eles são separados para conduzir os projetos dentro da companhia. A gente entende que tudo começa assim pelo mindset e nós temos algumas premissas dentro do nosso modelo. Nós entendemos que a inovação ela deve ser descentralizada, então não acreditamos que uma sala da justiça da inovação vá mudar a companhia, muito pelo contrário, nossa função é fomentar para que isso aconteça em todas as áreas. Então nós preparamos as áreas para que elas consigam desenvolver a inovação por si próprias, obviamente com a nossa mentoria e com o nosso suporte. O nosso modelo ele é integrado com as áreas, então além dessa esteira que nós temos com os agentes de inovação, nós temos esteiras específicas dentro das áreas. O nosso processo de culturalização ele é o primeiro pilar. O nosso modelo ele é escalável porque o tempo todo a gente está revendo o modelo e tentando aumentar a quantidade de ideias. A gente vai falar um pouquinho do nosso canal de ideias mais para frente. E a inovação para nós ela não se limita à tecnologia. Embora a tecnologia seja inovação, para nós inovação é um modelo de negócio que usa a tecnologia como ferramenta. Aqui nós temos algumas referências, entre elas o pai do Design Thinking, Tim Brown, que ele traz um pensamento bem interessante de que nós não fazemos pelas áreas e nem fazemos contra as áreas, mas nós fazemos junto com as áreas, né? Então, ainda em termos de referência, nós temos Larry Keeley, que foi referência na hora da gente desenhar a nossa estratégia de inovação. Então, aqui nós entendemos que inovação também não fica restrito a produto, processo e serviço, mas que ele consegue permear em todos os momentos da cadeia de valor, inclusive experiência do usuário. E esse quadro, na verdade, ele é uma referência para nós, na hora de nós escolhermos quais ideias nós trabalharemos na conversão de projetos, né? Então, quanto mais etapas dessa cadeia de valor a ideia preencher, mais forte a possibilidade dela ser priorizada. Então, com relação ao nosso canal de ideias, esses dois funis, na verdade, eles representam algumas operações simultâneas que a gente utiliza inteligência artificial. Então, qualquer colaborador, a qualquer momento, pode
trazer ideias para nós por meio do nosso chatbot usando inteligência artificial. A Carol, que é a nossa assistente virtual, ela ajuda os colaboradores a estruturarem a ideia, porque nós recebemos ideias de todos os níveis. Inclusive, usando inteligência artificial, a gente trabalha na priorização dessas ideias. Cai numa matriz de priorização em que a gente leva em consideração tempo, complexidade, custo e alinhamento com as diretrizes estratégicas. Por que alinhamento com as diretrizes estratégicas se nós somos inovação? Nossa área, oficialmente, ela começou a operar em 2018, e até em função dessa fusão, nós entendemos que nós tínhamos alguns gaps, e que esses gaps precisariam ser tratados. Então, até 2020, nós temos um acordo com o nosso planejamento estratégico de que a gente vai suportar eles com projetos colaborativos para tentar apoiar nas dores que nós temos hoje no nosso business plan, e a partir de 2020 para 2021 a gente começa a desafiar o planejamento estratégico, tentando provocar a mudança do status quo da companhia. Dentro dessa nossa seleção de ideias, nós selecionamos as top 10 ideias, né, todos os semestres. Enquanto isso, nós fazemos a seleção dos agentes de inovação. Essa seleção, ela também nós utilizamos inteligência artificial para separar essas pessoas. E selecionados aqueles 24 agentes de inovação do semestre, nós separamos eles em 4 squads, onde a gente tem uma pessoa de tecnologia em cada squad, né, cada grupo. Nós temos uma pessoa de negócio, um técnico. E cada um desses agentes de inovação, eles escolhem uma daquelas 10 ideias que nós selecionamos. E essas ideias, elas vão sair do outro lado, dentro de uma esteira de 6 meses, com uma prova de conceito testada com um caso real e com uma plataforma funcionando. Mesmo que seja para nós termos um no-go no final do processo. Porque o no-go, às vezes, ele é importante para você saber que lá na frente você não vai gastar dinheiro de bobeira. Nossa inovação, ela tem alguns pilares. Então, dentro da estratégia, o principal pilar, obviamente, como nós falamos, e a gente tem ouvido bastante, é a culturalização. Não tem jeito, a inovação não é feita por algumas pessoas, mas por toda empresa, toda corporação. E o desdobramento disso é justamente a formação do intraempreendedorismo dentro de cada colaborador. Com relação à inovação incremental, hoje nós apoiamos o planejamento estratégico. Obviamente, nós tivemos alguns prêmios interessantes em termos de inovação, prêmios inclusive internacionais, que vieram de inovação disruptiva, de coisas novas que nós criamos, mas o nosso foco hoje é apoiar a operação, como eu falei, até que a companhia consiga fazer essas inovações incrementais por si própria. Aí sim a área de inovação começa a atuar exclusivamente buscando novos negócios e inovação disruptiva. E o Open Innovation também, que é outro canal para nós buscarmos oportunidades de melhoria e de novos negócios. Então, assim, quando a gente fala da estratégia e da tática, porque a tática, na verdade, é o desdobramento da estratégia, onde você aplica a estratégia de fato, mas ainda a gente está falando de ideia. A nossa operação, para poder colocar a ideia no chão e fazer com que a ideia seja convertida em projeto, nós criamos uma esteira que nós passamos por todo o processo de ideação, conceituação e prototipação. Enquanto nós não temos esse protótipo, a gente não apresenta o projeto para a diretoria e para a área, justamente para que a gente consiga tangibilizar isso que a gente está querendo trazer. Aqui algumas imagens do nosso grupo de inovação trabalhando, treinamentos, enfim, apresentação de projetos. Aqui algumas imagens também de eventos, de premiações. Então, os nossos agentes de inovação, eles são um grupo multidisciplinar. 10% do tempo desses caras, por 6 meses, é dedicado exclusivamente para a inovação. E é interessante porque a gente trabalha o mindset desses caras, então tem um treinamento intensivo, né? Até porque não adianta eu separar eles e falar, olha, agora vocês são os cavaleiros da inovação e a partir de agora eu vou dar uma ideia e vocês vão desenvolver. Não, tem todo um trabalho de mindset, de ferramenta, de aplicação, de design, de foco no cliente antes da gente começar esse processo. E os projetos colaborativos, eles são desenvolvidos sempre em outras áreas. Nesse primeiro ciclo, quando a gente de inovação passa conosco, ele desenvolve o projeto em outra área e no segundo ciclo, sim, ele traz um projeto para a área dele. E aí ele consegue, inclusive, aplicar o conhecimento adquirido.
ele também é um multiplicador. Então, ele tem o treinamento, ele tem a consolidação do conhecimento dele na aplicação prática desse projeto, mas todos os meses nós passamos 2 dias trancados numa sala com treinamento e com desenvolvimento de projetos simultaneamente. E no final desses 2 dias, cada um dos agentes de inovação sai com conteúdo daquilo que foi ministrado para que eles possam voltar para as áreas deles e multiplicar esse conteúdo. Então, depois do ciclo de inovação, esse agente passa a ser o ponto focal de inovação na área dele, e a gente ensina ele a começar a provocar o status quo da área também, e ele a começar a buscar novos modelos, e ele consegue perfeitamente atender, sim, uma startup para desenvolver projetos. E aí, à medida que a gente recicla o nosso modelo, nós reunimos todos esses agentes, os novos e os anteriores, para estarmos alinhados dentro do mesmo propósito e das mesmas técnicas. Bom, alguns números interessantes. No primeiro ano nós tivemos 100 colaboradores interessados em participar conosco do grupo. Depois do primeiro processo de culturalização, que são dessas pessoas que são alcançadas indiretamente pelo programa, esse número subiu para 400, o que foi bem bacana e que ratifica que o modelo está funcionando. O nosso canal de ideias, em 1 ano e alguns 3 meses de operação, nós já temos 320 ideias, das quais 10% dessas ideias a gente consegue dar vazão. Opa. Eu vou ter que correr um pouquinho, que eu estou com o tempo apertado. Então, nós temos a questão das conexões com startups, a nossa esteira que a gente comentou, e o processo de culturalização. Nosso modelo é escalável, então 2017 foi o ano que nós definimos o que nós faríamos. 2018 nós implantamos o modelo definido com alguns ajustes. 2019 nós começamos a ajustar a nossa esteira, a gente começou a falar de pesquisa para validação, mas pesquisa não só para validação de ideia, mas também para mindset, para fomentar o nosso funil. 2020 a gente começa a falar de sustentação. Então, a gente começa a falar um pouquinho mais de hackathon, a gente começa a falar de centro de pesquisa, e 21 a gente quer começar a acelerar, de fato, startups dentro da companhia. Voltando para aquele tema, só para a gente concluir, de tecnologia e inovação, a gente consegue trabalhar em harmonia na Sompo Seguros, tanto a área de inovação quanto tecnologia, em busca das soluções para as áreas. Porque, sim, uma vez que existe uma tecnologia disruptiva, a área de TI tem a função de levar essa tecnologia até as áreas para entender a sinergia com alguma necessidade. Por outro lado, a área de inovação, ela mapeia as dores e oportunidades, e aí a gente vai buscar a melhor tecnologia para fazer com que isso aconteça. Que a gente trouxe 4 ideias de projetos que nós desenvolvemos. O primeiro é qualidade de vida, é um projeto para o seguro de saúde, em que a gente ajuda o segurado a cuidar melhor da sua saúde, a gente controla passos e tudo mais, e no final das contas, a gente consegue gerar uma pontuação que pode virar benefício para ele, em desconto, em outros seguros. Com isso, a gente acaba também criando um modelo de cross-selling, e a gente usa várias tecnologias. A gente tem um de autoinspeção, que reduziu substancialmente o nosso custo de inspeção, principalmente de trator em campo, por exemplo. O próprio segurado, a experiência dele é super positiva, porque ele não precisa parar o trator dele no campo esperando o inspetor. Oferta seletiva, a gente usou inteligência artificial para poder desenvolver um projeto de cross-selling. E o mobilidade, que a gente não tem nenhuma tecnologia contemporânea embarcada, é um sistema totalmente comum, mas é um seguro novo. Esse produto, na verdade, é um seguro para próteses e cadeiras de rodas. Tem rendido bons frutos para nós, e ele não usa tecnologia. Todos são inovadores, todos são importantes, não tem melhor ou pior, mas com isso a gente mostra que o porquê que a gente acredita que inovação é uma coisa e tecnologia é outra. Se complementam, mas são diferentes. E para concluir, eu trouxe uma frase bem moderna de Charles Darwin, que diz que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele mais resiliente. Obrigado.